nunca respondo hater. Acho que eu respondi umas 4 ou 5 vezes na vida. Mas a gente, às vezes... Se Eva caiu em pecado na tentação lá, por que eu não posso, né? Uma vez uma mulher falou, porque não sei o que. Eu falei assim, olha, sabe qual é a diferença entre sua opinião e uma pizza? É que a pizza eu pedi. Então tem gente que você dá vontade, às vezes, de dar, porque é muito fácil resolver problemas dos outros. Eu nunca vou conseguir resolver os meus próprios problemas enquanto eu só ficar resolvendo problemas dos outros. Eu acho que eu tenho que puxar um pouco isso aí pra mim, não é porque é só uma verdade, você tem que dizer... Não, cara, muito do que eu tô trazendo até agora na reflexão de Jó é o quanto, cara, de verdade, cada um tem que... Eu até postei nos stories do negócio por causa disso um pouco. É assim, cara, para de querer resolver o problema dos outros, cara. Resolve o seu. Para de criticar os outros, cara. Critica o que você fez, cara. Não é assim? No final das contas, pô, cada um faz o seu. Se alguém precisar de ajuda, levanta a mão. Mas não tenta ajudar quem não quer ser ajudado. Porque, assim, crítica, repreensão e conselho. Cara, não tem que ter crítica. Não tem que ter crítica. Eu não tenho que criticar o outro sem pedir se não for uma pessoa que me dá liberdade para fazer isso. Sim. Não tem que fazer isso. Senão é só inimizade, é só problema, é só... Cara, é cagação de regra. E você, não tem que fazer isso mais. Você é o cara que quer ajudar e você acaba se irritando e se incomodando porque o outro não quer ajuda. Aí vira um ciclo. Então, cara, e aí continua a história aqui, Kaique. Porque aí, no estado depressivo, olha só, lógico, depressão. Né? Então batemos aqui a depressão, tá? Jó viveu aqueles momentos de tribulação quando a vida não parecia ter saída. Ele mesmo achou que a morte seria a melhor opção para o aparente abandono do alto e pressão externa, além de suas dores no corpo e na alma. Talvez aqui tenha tido uma intervenção. Porque no momento onde ele começa a escolher a morte, talvez porque parece não ter saída, cara, talvez não seja isso que Deus quer. Né? Talvez aqui tenha uma intervenção, porque isso aqui não traria a mensagem que a gente absorveu no livro. Né? Mas calma, vamos continuar vendo se teve alguma intervenção. Em outro momento, do longo debate da conversa com seus amigos relatado no livro de Jó, o personagem principal declara: portanto, tende compaixão de mim. Então Jó diz: portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Ao ponto de, num momento, sua alma gritar toda a dor e a amargura que sente contra Deus e principalmente contra todo o sofrimento que lhe acometera. Jó também chegou a achar que Deus estava irado com ele e ele mesmo se achava inocente. Então, olha só, Jó, ele tinha certeza ainda, então ele ficou muito tempo nessas de achando, cara, eu devo ter menos feito alguma coisa, Deus deve estar bravo comigo, porque ele mandou isso tudo para mim e eu não fiz nada, tá? Só que Jó tinha esperança. Então, em meio à dor, Jó bradava a sua declaração de fé. Então ele diz assim, ó: contudo, olha ele retomando aqui, contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. E aí, Rodrigo, eu te pergunto, assim, para nós que acreditamos de alguma forma em Cristo, temos aqui a Bíblia para ler, a gente sabe a final da história de Jó, muito diferente para ele, que estava no meio da história, não sabia o final, né? Então a gente já começa do final sabendo já da grande mensagem da história, né? E aí a gente entende que Cristo, poxa, né, o pai dele sacrificou ele por nós, pelos nossos pecados, a gente tem salvação e tal. Como que Jó tinha essa fé? É mais fácil pra gente ler o livro e falar, é assim, é isso que eu preciso fazer, é só manter a fé, vai ter um monte de problema, então eu posso estar passando pelo que Jó passou, tá? Mas olha o que aconteceu depois e tal. Jó não tinha isso para manter a fé dele, né? No que acreditava Jó naquela? O que fez ele continuar? O que fez alguém passar por isso e continuar temente a Deus, né? E aí talvez trazendo um pouco para nossa vida, como passar por problemas dessa magnitude e continuar no eixo, na direção certa, cara? Olha, aí eu posso responder da minha própria vida. Vocês já devem ter ouvido falar do meu problema com a depressão no passado, já falei isso em outros podcasts e tudo mais. Eu fui ao fundo do poço. E não foi... que é uma coisa até muito interessante dizer, já que eu estou falando em primeira pessoa do singular, porque eu não posso dizer para vocês que eu saí da depressão porque eu tenho algo a mais que nenhum outro depressivo tem. Ou que só os que sobreviveram à depressão têm. Aqui não é concurso público para especialista nisso, que o cara, só quem tem aquele perfil pode ser contratado.
Pelo contrário, Cristo capacita os incapacitados. Quando você tem uma relação com o céu, Deus vai intervindo. Ele vai intervindo. E você usou no determinado momento ao descrever esse trecho do livro aqui deve ter tido uma intervenção, não teve? Aí você falou assim, peraí, vamos ver. Deve ter tido, teve. E eu vou surpreender vocês qual foi a intervenção de Deus no livro de Jó antes de Deus aparecer. Os próprios amigos dele. Será que não pode ter sido o próprio Deus que levou os amigos até ele? Porque quem contou a notícia pros caras que ele tava lá, né? Exatamente. Por quê? Mas Deus foi levar justamente aqueles amigos que ficaram massacrando Deus, massacrando Jó o tempo todo.